Boa noite a todos, boa noite nossos queridos do Face. Nós vamos então dar continuidade à nossa carta de Paulo a Timóteo. Timóteo capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2. Nós falamos semana passada sobre a evocação que Paulo fez a Timóteo para que ele exercesse a maturidade espiritual. Ele então agora não estava mais presente, já era um líder ausente, não porque ele queria, mas por questões de circunstâncias. E Paulo então ele estava preso, prestes a ser decapitado, de acordo com a tradição histórica, não de acordo com as escrituras. Então ele escreve a seu filho na fé, o jovem Timóteo, e ele então dá alguns conselhos. A primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta mais soft, mais suave, onde ele fala algumas coisas assim pontuais, mas não com profundidade. A segunda carta já é uma carta mais profunda. Ele eleva Timóteo, ele sobe degraus com Timóteo, e ele então começa a abrir a mente de Timóteo, dizendo: Timóteo, agora você tem que prestar atenção em algumas coisas, e você vai ter que se virar sozinho, mas você vai ter que exercer a sua fé, você vai ter que colocá-la em prática. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que exige de Timóteo, e também de nós, exige maturidade. É uma carta para adultos na fé, não é uma carta para meninos, para infantiloides, é uma carta para adultos na fé. E esta carta então traz conscientização da realidade. Essa é uma das palavras-chave, conscientização da realidade. Esta carta nos ensina de modo indireto. Por que de modo indireto? Porque ela foi escrita para Timóteo, então ela não foi escrita para mim nem para você. Então ela, de modo indireto, ela nos ensina a fazer uma leitura da nossa realidade e aprendemos a sobreviver na sociedade na qual nós estamos inseridos. Pois é assim que Paulo ensina a Timóteo, para que ele sobrevivesse na sociedade na qual ele estava inserido. E no capítulo 2, o versículo de número 19, Paulo fala uma coisa que é bastante significativa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por que Paulo disse isso? Paulo estava citando para Timóteo Números capítulo 16, versículo 5, que é aquele momento em que Deus ele separa, ali naquele momento com Moisés, o trigo do joio. Aí Moisés diz: Deus conhece os que lhe pertencem. Aí Paulo estava evocando um texto do Velho Testamento, dizendo para Timóteo, como Timóteo era conhecedor da história, ele disse: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E quem são aqueles a quem o Senhor conhece? De acordo com o texto, no capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3 é um capítulo, eu vou usar a expressão apocalíptica, porque eu não erro em usar essa expressão. As revelações que aqui estão contidas são um verdadeiro apocalipse, uma revelação do nível do livro do Apocalipse. Só que Paulo ele usa essas linguagens para alertar o seu filho na fé e serve de alerta para nós também. Aí quem são aqueles a quem Deus conhece? Paulo diz assim, no versículo 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo judeu ele tinha uma técnica de ensino, de didática. Ele sempre ensinava usando comparações, que é uma técnica antiga, porém eficiente. Você vai ensinar alguma coisa e o judeu sempre usava, como na sua didaquê, na sua didática, na sua forma de ensino, ele sempre buscava comparações. Ele ia explicar uma coisa, buscava uma comparação. Ia falar uma coisa, buscava comparação. Jesus fez muito isso. As parábolas estão aí, a parábola do trigo e do joio, a parábola do bom samaritano, a parábola não sei do que lá mais. Jesus sempre buscava referências para chegar a um ensino, para mostrar o ensino. Então Jesus usava essa didática de referência, de comparação, e Paulo não é diferente. Paulo faz muito isso com Timóteo. E Paulo então diz: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem que se vergonhar. Aí ele busca 3 exemplos: o exemplo do agricultor,
o exemplo do atleta e o exemplo do soldado. Ele diz: nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, antes procura satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum atleta não é coroado se não lutar de acordo com as normas. Ele busca um exemplo, ele traz exemplos para mostrar para Timóteo o que ele queria. E o lavrador, não, quando põe a mão no arado, ele diz: olha, é o digno de colher os primeiros frutos. Então eles sempre estavam buscando referências para ensinar o jovem Timóteo. Agora, a partir do versículo 20, Paulo usa outro exemplo. E Paulo vai subindo degraus. E Paulo agora usa outro exemplo. O capítulo 2, o versículo 20, Paulo diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Agora Paulo está usando um exemplo caseiro. Ele está dizendo, ele pega exemplo de uma grande casa. Naquela época era muito difícil você encontrar uma grande casa. As pessoas eram muito pobres. Então ele pega o exemplo de uma casa rica e diz, numa grande casa. Por isso que ele diz grande casa. As casas eram pequenas. Elas não tinham mais do que talvez 10, 15 metros quadrados. Era uma coisa pequena. Não era uma coisa muito grande, com 2, 3 cômodos. Ou às vezes 2 no muito. Eram casas muito paupérrimas, muito pequenas. E Paulo pega exemplo de uma grande casa e diz, numa grande casa não existe apenas utensílios de ouro e de prata. Qual é a casa que você vai e você vê utensílios de ouro e de prata? É muito difícil você... Só aqueles sheiks lá no como é que chama? Em Dubai, que você chega lá, que tem as torneiras de ouro, que tem as pias de ouro, carro feito de ouro. Eles andam com colares de ouro, lá em Dubai, etc. Somente homens muito ricos que fazem isso, Bill Gates. E Paulo está dizendo, numa grande casa não tem apenas utensílios de ouro e de prata, de madeira e de barro. E ele diz, ele compara esses utensílios com pessoas. Agora, o que faz o obreiro ser um obreiro de ouro, de prata, ou de madeira ou de barro? Como é que é esse critério? Como que eu vou me avaliar como sendo de ouro, de madeira, de prata ou de barro? É o que ele diz no capítulo 2, que maneja bem a palavra da verdade. É a palavra que vai definir se eu sou de ouro ou de prata, se eu sou de madeira ou se eu sou de barro. É o meu nível de envolvimento com as Escrituras, é quem vai definir, ou que vai definir o meu quilate. É o meu nível de envolvimento, de amadurecimento, de internalização das Escrituras, é quem vai definir o meu quilate. Qual é o vaso que você é? Exatamente. Então, ele está dizendo, numa grande casa, essa casa é quem? O reino de Deus. Numa grande casa, não há somente utensílios de ouro, de prata. Jesus, quando foi falar, as Escrituras, quando falam das mansões celestiais, falam que as ruas são ruas de ouro. Aquilo que nós valorizamos serão pisados por nós, serão apenas estratos dos nossos pés. O valor não é as coisas, o valor é as pessoas. Aí Paulo está dizendo, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata. Aí ele continua dizendo, versículo 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor. Assim, se alguém se purificar, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jeremias disse, guarda as tuas palavras no meu coração. Aliás, Jeremias disse, achado as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e saúde para o corpo. Ela me purificou. Se eu não me engano, foi Davi quem disse, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Não é decorar as Escrituras, mas é uma relação com as Escrituras. Aí ele diz, aquele que se purifica, que tem o seu coração puro, ele será santificado, separado e útil.
Nós podemos pegar exemplos para poder entender isso. Você já comprou alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui não tem utilidade nenhuma, gastei dinheiro à toa? O que nos faz ser útil ou úteis nas mãos de Deus? É o nosso envolvimento com as Escrituras. Como é que Deus vai colocar alguém na obra se não tem conhecimento? É a crítica que Paulo fez à igreja de Corinto. Eu queria ensinar coisas mais profundas, mas eu tenho que ficar dando uma madeira, leite para vocês, porque vocês não saem da primeira infância. O contributo de Paulo a Timóteo é muito profundo. E Paulo está dizendo, Timóteo, numa grande casa, meu filho, tem utensílios de ouro e de prata, mas tem aqueles que são de barro e tem aqueles que são de madeira. Que são de madeira e que são de barro. Uns são para honra, outros para desonra. Então, se você tiver no seu coração a tua palavra, por isso que ele disse, aplica-te à leitura, alimenta-te da palavra. Pode observar que Paulo está sempre batendo nessa tecla para Timóteo. E ele diz, olha, então, e tem aqueles que são para honra, e tem aqueles que são para desonra. E aquele que guarda o seu coração, que purifica o seu coração, eles são santificados e são úteis. É o que Jesus disse, servo bom e fiel, no pouco que fizeste, sobre o muito te colocarei. Nessa mesma expressão de Jesus disse assim, eles me são inúteis, aqueles que não vão entrar, eles não me são úteis, inútil, servo inútil. O judeu valorizava muito isso, coisas que eram úteis, e Paulo está dizendo, você só será útil se você tiver as Escrituras guardadas no seu coração. Aí você será útil. O que define o nosso quilate é o nosso grau de envolvimento com as Escrituras. O que define a nossa qualidade. Porque Deus não está interessado em quantidade. Quem está interessado em quantidade? Religião. Religião se avalia por quantidade. Quantidade de culto que se faz no domingo. Ah, na minha igreja, amém, que tem 2, 3 cultos no domingo. Mas isso, no fundo, lá no rapaz do tacho, isso não é avaliativo. Isso não é avaliativo. O que é avaliativo, no fundo, é o meu envolvimento com as Escrituras, é a minha relação, a minha interatividade com ela. Não é deixá-la aberta no Salmo 21, no Salmo 91, no Salmo 23, ou qualquer salmo que seja. O que avalia a minha qualidade é a minha mente envolvida com as Escrituras. E Paulo está dizendo, numa grande casa não há somente utensílios de honra, há aqueles que são utensílios de desonra. E o que vai definir, Timóteo, você como sendo útil ou inútil é as Escrituras, são as Escrituras sagradas. Obrigado. E ele continua falando para Timóteo sobre isso. O capítulo 2, versículo 22, ele diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir e o ouvir das Escrituras. O amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Agora o versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Quem concede arrependimento ao homem é Deus. É o que Paulo está dizendo. Na expectativa de que Deus não só lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Aí o versículo 26 é um divisor de águas. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Paulo está dizendo para Timóteo que Satanás tem uma vontade. Quase não se fala sobre isso. A gente só se fala sobre a vontade de Deus. E Paulo está dizendo para libertar a mente deles da insensatez, trazê-los de volta à sensatez, porque eles estão afastados da verdade. Ele começa o versículo 25 dizendo disciplinando. O que é disciplina? Na nossa cultura, disciplina é punição. Em nossas igrejas, nós disciplinamos pessoas. O que é disciplinar pessoas? É afastá-las da Santa Ceia.
é afastá-las da Santa Ceia e das coisas que elas fazem na igreja. Aí nós disciplinamos as pessoas. Isso não é disciplina. Disciplinar e ensinar. E disciplinar e ensinar. A palavra disciplina na nossa cultura é punição. Nós colocamos uma pessoa de castigo. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, vou só falar e fechar o parênteses para não causar... Quem disse que uma pessoa disciplinada tem que ser afastada da Santa Ceia? Onde está isso na Bíblia? A Santa Ceia é para pecador. Fecha parênteses, volto de novo para o texto aqui. É só para causar coceira mesmo. Aí Paulo está dizendo, disciplinando. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Por causa da palavra discípulo nasceu a palavra disciplina. Quando Paulo diz disciplinando, não é punindo. Disciplinando é ensinando. Você vai ensinar as Escrituras, para que você tire aquelas pessoas que estão insensatas, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento e os traga a sensatez, porque eles estão cativos pelos laços do diabo para fazer-lhe a vontade. Satanás tem uma vontade. Ele não é um... Você acha que Satanás quer ficar possuindo corpos? Você acha que Satanás se dá... Você acha que o expediente satânico é ficar possuindo corpos? Gente, pensar assim é pequeno demais. Manifesta lá, qual que é o seu nome? E cai lá. Você acha que é isso? É de jeito nenhum. É muito mais sério. É muito mais profundo, é muito mais sério. Satanás, ele quer controlar a sua mente. Lembra da parábola? Vou repetir de novo aqui a parábola do homem do semeador. Jesus contou a parábola e eles não entenderam a parábola do semeador. Ele jogou a semente, veio as aves e comeram. Aí eles não entenderam a parábola do semeador e Jesus disse, o semeador é Deus, a semente é a palavra de Deus, o solo é os corações, a semente é a palavra. Aí vem a semente, cai no solo, vem as aves e comem. Quem são essas aves? Ele diz, é Satanás, que vem e rouba a palavra que eles escutaram para que não assimilem e não sejam salvos. Satanás, ele te quer na igreja, ele te quer cantando, ele te quer adorando, ele te quer venerando, e ele não se preocupa com você, usar a roupa que tem que usar, o tamanho da sua Bíblia, se você decora, ele não está preocupado com isso, ele quer tirar da sua mente as Escrituras sagradas. Ele fazendo isso, ele não precisa te possuir, não precisa de mais nada. E Paulo está dizendo, disciplinando com paciência. Por quê? Porque nós temos que ficar ensinando com paciência, com mansidão, porque a palavra de Deus mais cedo ou mais tarde ela é uma broca, ela vai furar o coração empedernido e ela vai encontrar o lugar que ela tem que ser encontrado, o lugar de direito dela dentro de nós, que é o centro. E Paulo então está dizendo, os laços do diabo para lhe fazer a vontade. Tem pessoas que fazem a vontade do diabo. Quem são as pessoas que fazem a vontade do diabo? As pessoas que fazem a vontade do diabo são aquelas que não têm compromisso com a palavra, são aquelas que não leem, estão dentro das igrejas, cantando, adorando, venerando, caindo, fazendo reteté, rototó e o que quer que seja, mas se não lê as Escrituras, é um vaso de desonra. Não adianta querer falar, eu tenho tanto tempo de igreja, eu sou membro, eu já viajei, já fiz isso. Não adianta se você não tem as Escrituras, o estofo, o espigão das Escrituras dentro de você. Não adianta. Não adianta. O que define as Escrituras é ela que é o epicentro, é ela que nivela o homem. Não adianta. Pois não, O Paulo fala que eu fiz de tudo para ver se ganhava mesmo um pouco. Eu fiz de tolo para com os tolos. Fiz de tudo para ver se eu ganhava algumas pessoas. Agora no capítulo... Você falou da paciência. Sim, né? claro. Agora no capítulo 3, Paulo começa a abrir o leque e Paulo diz assim, agora você vai ter uma visão da vida, você vai ter uma visão da realidade. E o capítulo 3 não é nada bonito. Mas é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus. O capítulo 3 é um capítulo difícil. E parece que Paulo estava olhando para o século 21. Parece que Paulo estava olhando para o século 21. E ele entra no capítulo 3 e ele diz assim, sabe porém isto. Um judeu quando falava assim, sabe porém isto, ele está dizendo, preste atenção. O título da minha versão está aqui, ó, a extrema corrupção dos últimos tempos. Sim. O versículo 1 diz assim, sabe porém isto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, daí na sua palavra ego, que é ego, que é o ismo. Todo ismo é que fecha-se em si mesmo. Partidarismo, idealismo, egoísmo é aquilo que se fecha em si mesmo. O ismo traz a ideia daquilo que se fecha em si mesmo. É o ego, o egoísmo. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E lá em João capítulo 8, se eu não me engano, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. No grego é ego eimi. Daí na sua palavra ego. Ego eimi. O meu ego. Eu sou o meu ego. Ego eimi. Eu sou. Foi a mesma palavra que Deus disse para Moisés. Eu sou. O interior. O epicentro. O meu eixo central. Eu sou. Ego eimi. O Evangelho, quando ele entra, por isso que Paulo diz: os homens serão egoístas. Por que ele disse, colocou egoísta primeiro? Porque o primeiro lugar que o Evangelho, quando entra, não é aceitação mental. Quando o Evangelho atinge o epicentro humano, o primeiro lugar que ele atinge é o ego, ou o caráter do ser humano. É o caráter. É o caráter o primeiro alvo do Evangelho. Ele vai lá e ele mexe no ego do ser humano, no caráter do homem, e ele tira as coisas do lugar. E ele põe o caráter de Cristo. Por isso que Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ad intra, em mim. E Paulo está dizendo: nos últimos dias os homens serão egoístas. Eles vão pensar de acordo com o ego deles. Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. O ego deles vai falar primeiro. E Paulo ele diz: os homens serão egoístas. O egoísmo gera avarentos, aqueles que amam o dinheiro, jactanciosos. O que é jactancioso? Gente, uma pessoa egoísta, ela é jactanciosa. O que é o jactancioso? É aquele que se jacta. Mas não expliquei. O que é jactancioso? É aquele que se jacta. É aquele que precisa aparecer. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. É o oposto do jactancioso. O jactancioso é aquele que tem carência de ser visto. E pessoas, para serem vistas, elas fazem qualquer coisa. Está aí a mídia que mostra pessoas se vendendo, pessoas se colocando como produto, fazendo qualquer coisa para serem vistas, para terem 15 minutos de fama, para serem notadas, para serem observadas. O Evangelho, quando ele entra, ele convém que ele cresça e eu diminua. Eu me escondo atrás de Cristo. O jactancioso, ele quer aparecer. Ele precisa aparecer. Ele precisa se sentir gente. Ele tem que ser visto. Ele tem que dizer: gente, eu estou aqui. Esse é o jactancioso. E Paulo diz: jactancioso, arrogante, aquele que arroga, que chama atenção para si, é arrogante. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Irreverentes. Essa semana eu fiquei um pouco assustado com uma pergunta de uma criança de 8 anos fez para mim. Ele perguntou para mim, uma criança de 8 anos, um menino de 8 anos perguntou para mim o que era a Trindade. Eu tentei explicar. E ele disse assim para mim: e a divindade de Cristo? Eu expliquei: de Cristo tal, a divindade é essa. E ele perguntou assim: qual é o sentido disso? De eu crer em um Cristo que é Deus. Qual é o sentido disso? Um menino de 8 anos de idade. Qual é o sentido disso?
O livro dos Salmos, se eu não me engano, o Salmo 8 diz que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Hoje, os nossos pequeninos não estão louvando a Deus mais. Estão questionando a Deus. Qual é o sentido disso? Um menino de 8 anos de idade. Isso é pergunta filosófica. Isso é pergunta gnóstica. Filho de crente. Sabe por quê? Porque nós não ensinamos as Escrituras mais. É por isso. Nossas igrejas não pregam mais as Escrituras. Nossas igrejas pregam ideologia, prega doutrina, prega modismo, cantam cânticos que não tem nada a ver com as Escrituras. É isso. Por isso nós estamos colhendo o que nós plantamos. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Porque nós não lemos as Escrituras em casa, nós não educamos nossos filhos dizendo as Escrituras. Dizendo as Escrituras diz isso, meu filho, não faça isso. Nós deixamos de fazer isso e queremos que Deus abençoe. Aí vem um menino de 8 anos e pergunta qual é o sentido de crer em Cristo como Deus. O que é Trindade? Quer saber. Por exemplo, agora dia 26 de julho vai sair um documentário chamado Hail Satan nos Estados Unidos, um documentário que está sendo feito sobre o crescimento da adoração ao satanismo nos Estados Unidos. E não é coisa de gente intelectual, é coisa séria que está crescendo nos Estados Unidos. Estados Unidos que foi berço de avivamento, de grandes pregadores, está crescendo o satanismo. Na Europa as igrejas viraram boate, viraram o quê? Por causa de quê? Começou com um negócio de proibir palma. Começou com isso. Porque bater palma não é calvinista, bater palma não é isso, bater orar não sei o que lá mais. Foi tirando as Escrituras, começou a questionar. Não estou dizendo que não devemos. Eu questiono algumas coisas. Eu questiono. Algumas coisas, para mim, na minha opinião particular, algumas coisas que estão aqui não servem mais. Eu sei separar o que é cultura, agora quando é princípio teológico é diferente. Nossas igrejas estão trocando as Escrituras por liturgia, se dá muita ênfase a uma liturgia mais esticada e menos Escrituras nas pregações. Nós temos uma geração analfabeta das Escrituras, mas nós queremos ser abençoados. Aí nossas crianças querem saber qual é o sentido de crer em Cristo como Deus. Aí Paulo está dizendo, os homens serão irreverentes. Eles não terão mais reverência. Hoje, conversando com um pastor amigo meu, que está na Noruega, ele disse que lá na cidade onde ele está, na Noruega, tem 170 abortos por dia. Por dia. 170 abortos legais por dia. Por dia. Ontem soltaram a matéria sobre estupro no Brasil. No período de maio e junho do ano passado, agora aumentou não sei quantos por cento. Não sei quantas mulheres são estupradas por minuto e por mês no Brasil. Está crescendo assustadoramente. Feminicídio. O que é isso que está acontecendo? Sabe o que é isso? Falta das Escrituras. Nas nossas escolas pode-se ensinar uma criança a colocar preservativo, mas não pode se ensinar as Escrituras mais. Porque o Estado é laico. Não tem cor, né? Não se pode mais. Cadê os crentes? Aí a gente acha que a gente impressiona as pessoas. Eu não quero provocar aqui nenhuma hostilidade gratuita, mas eu não vou me calar com o que eu penso com medo de hostilidade. Você acha que nós vamos impressionar a sociedade levando 1 milhão de pessoas numa marcha para Jesus? Vocês acham que o Brasil vai olhar para nós e a gente ficar com bandeirinha igual um mocorongo lá, Jesus liberta? Você acha que de jeito nenhum? Não estou dizendo para ninguém compartilhar dessa ideia, é uma ideia particular minha. É a minha visão
analítico-crítica. Você pode até fazer, né? Não, eu nem vou nisso. Eu não perco tempo com essas coisas. Mas é aqui o principal, né? Não, o que faz pessoas centradas é voltar para isso aqui. Ó. Não adianta, nós vamos inventar liturgia animada, com coreografia, com não sei com o que lá mais, com isso e com aquilo. Nós vamos inventar de tudo. Vamos inventar G1, G12, G não sei o que lá. Mas lembra disso? E não sei. Vamos inventar um monte de coisa. Que não vai funcionar. Que é carrinho, que é carrossel. Eu estava vendo uma matéria quando lançaram um carrossel na Europa e ficava aquela população, que tanto de gente em volta do carrossel para ver aquele negócio girando, fazendo assim, ó. É a mesma coisa. Gente, o que define o quilate numa casa a utensílios de vaso, de ouro e de prata, é isso aqui, ó. É isso aqui. Nós estamos querendo novidade. Nós estamos querendo ver alguma coisa diferente. E quem se propõe a vender alguma coisa diferente está vendendo um produto. E Paulo está dizendo: os homens serão irreverentes. Eles não terão reverência. Lá na academia, no jiu-jitsu, lá na academia, você não entra no tatame. Pode prestar atenção naquelas lutas de UFC. O cara não entra no tatame sem reverenciar o tatame. Ele entra e faz isso aqui, ó. Você é obrigado a reverenciar o seu mestre. Você não fala alto com ele. Você o respeita, você o vê, você o reverencia. Se a academia ensina isso, tem que ensinar mesmo. Hierarquia, manda um soldado conversar com um sargento no quartel. E aí, velho, de qualquer jeito. Tem que prestar continência, ficar na posição de sentido. Eu não sei se hoje ainda é assim. Você não era proibido um soldado fazer continência para o coronel. Você só tinha que parar para ele passar. Era ele que autorizava você fazer continência ou não. Eu não sei se hoje é isso, porque você tem que aprender a ter reverência. Nossa igreja não temos reverência com. O pastor está pregando, está cantando, a gente está olhando no celular, mexendo no WhatsApp, conversando com gente. Queremos ser pessoas abençoadas. E Paulo está dizendo: serão irreverentes. Irreverentes. E o texto continua. Paulo não para. Paulo diz assim: desafeiçoados. A irreverência gera desafeiçoados. Não vai ter afeição. Desafeiçoados. Implacáveis. Serão ruins, implacáveis, mas caluniadores. A palavra caluniadores no grego é diabolos. É aquelas pessoas que fazem o papel do diabo. Caluniador. Lembra que Satanás disse para Deus quando olhava para Jó? Olha lá teu servo Jó. Ele te honra mesmo, se eu dar tudo para ele. Só que Deus conhecia o quilate de Jó. Deus conhecia o quilate de Jó. Primeiro foi Satanás. Deus conhecia o quilate de Jó. E Deus disse: faz o seguinte, vá lá e arrebenta com a vida dele. Você só não pode tirar a vida dele. O resto você faz o que você quiser. Eu conheço Jó. Eu sei o estofo, eu sei o espigão. Eu conheço. Vá lá. E o diabo foi lá e acabou com a vida de Jó. Agora o engraçado é as notícias que chegavam para Jó, né? Uma atrás da outra. Foram 3, uma atrás da outra. E sempre que chegava alguém e trazia uma notícia, veio da parte de Deus. Por que não foi da parte do diabo? Veio da parte de Deus. Mas uma pessoa que conhece a Deus, ele dizia: Deus deu, Deus tirou. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí veio a mulher dele. Blasfema, já acaba com isso. O sofrimento acaba com isso. Chega, para, você está sofrendo demais, acaba com isso. E morre. Dá um fim nisso. E Jó disse: não posso. Não posso, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aí veio 3 amigos. E eles ficavam assim: confessa seu pecado, Jó. Pondo culpa em Jó. Confessa seu pecado, Jó. Confessa, isso está te acontecendo, é a mão de Deus, Jó.
Está vendo o que é uma pessoa que não conhece as Escrituras? E se atender. Não, isso é contemporâneo. É só o que ele fez. Deus está pondo a mão. Também, Deus está pondo a mão. Deus está pondo a mão. Confessa seus pecados. Confessa. E Jó fez o quê? Jó sabia que no seu coração era diferente. E Paulo está dizendo: os homens serão caluniadores, serão blasfemos, eles farão o papel do demônio, do diabo, serão diabolos. E Paulo continua dizendo: sem o fruto do Espírito, sem domínio de si. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, benignidade. Gálatas capítulo 5. Domínio próprio. Sem domínio de si. É um animal, vai agir por instinto. Por quê? Porque não maneja bem a palavra da verdade. Por isso. Esse é o fruto de pessoas que não têm comunhão com as Escrituras. Serão sem domínio de si. Sem domínio de si. E o texto diz cruéis. Uma pessoa sem domínio de si será cruel. Vocês viram essa semana aquelas duas adolescentes matando uma menina na praia também, de 17 anos? O nível de crueldade. 14 anos. O nível de crueldade. É isso aqui. Onde está a igreja que não está influenciando a sociedade? Aonde está? Cadê o povo de Deus? E nós cantamos. Cadê aquele povo que cantava? Subiu, desapareceu. Nós queremos desaparecer. Nós temos aqui aparecer, gente. Não é ficar cantando. Cadê o povo que subiu, desapareceu? O carro aí tem aqueles decalques que cafona. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Meu Deus. Meu Deus. E Paulo está dizendo cruéis. E ele continua dizendo inimigos de quê? Do bem. Inimigos do bem. Gente, olha os filmes de hoje. Se você prestar atenção, os vilões estão ganhando filme solo. Os vilões estão ganhando filme solo. Porque os vilões são mais atrativos. É só você olhar os filmes de hoje. Faz uma leitura sociológica para você ver. O anti-herói está ganhando popularidade. São os heróis dos nossos filhos. É o anti-herói. É o anti-herói. Antigamente, nossos heróis eram aqueles que lutavam contra o mal. Era o bem contra o mal. Chamava-se de mocinho. Hoje os heróis dos nossos filhos são quem? São os anti-heróis. São os vilões. Porque não existe certo e errado. E Paulo está dizendo: serão inimigos do bem. Serão inimigos do bem. Haverá um dia, esse dia que ser honesto e fazer aquilo que é certo será errado. Os valores estão invertidos. Isso acontece com quem? Isso acontece com pessoas que não conhecem as Escrituras, querem novidade, querem mudança de liturgia. Querem mudança de liturgia. Eu já contei isso aqui, né? Uma vez eu fui pastor numa igreja que o cara queria colocar um globo na liturgia, literalmente um globo descendo, girando, as luzes apagadas. Eu falei: põe aqueles também polidense também, vamos pôr polidense, põe as irmãs dançando, giro seco, faz isso. Nós queremos diminuir as Escrituras, nós queremos diminuir a pregação. Já ouvi isso demais. Pastor, tem como você diminuir a pregação? Tem como você... a gente queria cantar um cântico a mais. Um tempo menor para falar. Um tempo menor. Uma vez eu arrumei uma confusão em um casamento que eu fui fazer, que a mulher queria falar assim: não, o senhor fala 5 minutos. Eu fui até deselegante, falei assim: quem determina o tempo que eu vou falar? Não é você não, sou eu. Eu tenho um tempo na minha cabeça de falar. Eu tenho um tempo na minha cabeça de falar. Não é você não. 5 minutos? O que eu vou falar em 5? Boa noite, amém. Fique com Deus. É isso que eu falo em 5 minutos. Às vezes fui pregar no acampamento. É lógico que também não é a quantidade de tempo que você fala.
Mas você tem que ter o conteúdo. A prioridade é as escrituras. Fui pregar no acampamento. A sua palavra será 9 horas da manhã. Fui lá, cheguei 9 horas, estava lá. Aí começou com coreografia. Eu não tenho nada contra isso. Eu sou a favor de coreografia e dançar, não tenho nada contra isso. Eu me considero uma pessoa pós-moderna. Mas era tanto cântico, era tanta coreografia. Quando passaram a palavra para mim, era 15 para 1 da tarde. Aí falaram assim para mim assim: o senhor tem 5 minutos. Eu disse: eu vou falar em menos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Acabei ali. Pronto. Aí à noite você vai falar: não venho pregar aqui mais não. E fui embora do acampamento. Fui embora. Eu, não, 5 minutos é muito. Vamos colocar de pé, vamos orar. Acabei com aquilo. Ou respeitam as escrituras ou não respeitam. Ficaram lá 3 horas e meia cantarolando, pulando, e sapateando e plantando bananeira. Aí querem ser abençoados. Não serão nunca. 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 Por isso que está aí menino de 8 anos perguntando qual é o sentido de crer em um Cristo que é Deus. Aí o fruto é isso. E Paulo está dizendo: inimigos do bem. E ele continua, ele não para. Ele fala: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos da coreografia que da palavra. Lembra de Noé? O que a Bíblia fala de Noé? De Enoque? Andava com Deus. Abraão, amigo de Deus. Lembra desses homens? Andavam com Deus. Noé, amigo de Deus, andava com Deus. Agora Paulo está dizendo: eu tenho que dar uma triste notícia, Timóteo: os homens serão inimigos de Deus. Não é inimigo da igreja. A igreja precisa de inimigo. É bom que ela tenha inimigo. Ela precisa. Faz bem para ela. A pior desgraça que aconteceu com a igreja foi quando Constantino colocou a igreja como religião do Estado. Aí acabou. Acabou. Aqui não é amigo da denominação, inimigo da denominação. Aqui é inimigo de Deus. Deus será alguém em potencial a ser vencido. Deus será alguém em potencial para ser vencido. Por isso que ele diz atrevido. Atrevido. Inimigo de Deus. Por isso que você vê nessas marchas que acontecem por aí, pessoas urinando literalmente no crucifixo, rasgando Bíblia, defecando, como aconteceu nas Escrituras. Vocês acham que o que está por trás disso? É um povo rebelde que quer ser visto? Não. Tem alguém inteligente por trás disso. Tem alguém inteligente. E nós achamos que vamos vencer isso fazendo marcha para Jesus. Cantando, pulando, deixa o menino rodar, não sei o que lá mais, sapateando na brasa. A gente acha, você acha que nós vamos vencer isso é com as Escrituras? É com as Escrituras. E Paulo está dizendo inimigos de Deus. Ele será alvo para ser, é um alvo a ser vencido. Eles querem vencer Deus. Inimigos de Deus. E ele continua dizendo, ele não para, ele continua dizendo, ele fala assim, pois, versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Eles serão inimigos de Deus. E como que eles vão lutar com Deus? Dizendo o quê? Negando-lhe o poder. Negando-lhe o poder. Julgai nas Escrituras, terá vida eterna. Porque ela é o quê? O poder de Deus. As Escrituras não é o poder de Deus, mas ela reflete, aponta para o poder de Deus. Negando-lhes, entretanto, o poder.
Negando o quê? As Escrituras. Relativizando. Duvidando. Não lendo. Não estudando. Agora, sabe o que mais me impressiona nas Escrituras? O que mais me impressiona nas Escrituras, que quando você lê principalmente João fala da apostasia. Paulo e João foram os que mais falaram da apostasia. Agora, sabe aonde nasce a apostasia? De acordo com João? Na igreja. Ela é a progenitora da apostasia. Sabe por quê? Porque não lê isso aqui. Porque não lê isso aqui. Por causa disso. Está vendo a maturidade de Paulo dizendo para Timóteo? Timóteo, nos últimos dias serão tempos. Parece que Paulo estava olhando o século 21. Os dias serão difíceis. Nós estamos diminuindo. Nós estamos diminuindo em termos de quilate. Nós estamos ganhando popularidade, nós estamos ganhando nós estamos os templos, nós estamos vivendo a era dos grandes templos. Nós estamos vivendo a era dos grandes templos. Nós estamos vivendo a era dos grandes templos, das grandes concentrações de massa em nome de Deus. E ele está dizendo, olha só, tendo aparência de piedade, mas lhe negam o poder. Numa casa, Timóteo, não há somente utensílios de vaso, de ouro e de prata. Há utensílios de madeira e de barro. Uns para a honra, outros para a desonra. E nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens irão ser inimigos de Deus. Inimigos do bem. Inimigos de Deus. E vão lhe negar o poder. E vão lhe negar, ou negar-lhe o poder. Não é lhe negar, é negar-lhe o poder. E ele disse, foge deles. Foge. Saia de perto desse tipo de gente. Procure pessoas que vão querer as Escrituras. Saia de perto desse tipo de gente. Saia. Saia. E semana que vem eu vou citar, eu vou ler aqui, só para você entender o contexto. Mas eu não vou explicar, eu só vou ler para você ver. O capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. E eu vou explicar aí semana que vem. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas se negam o poder de Deus, vão se entregar às fábulas. Eles vão se jogar. O que é fábula? Lenda, fantasia. Gente, igreja hoje ensina tanta fábula que é impressionante. Basta você ligar a televisão e prestar atenção um pouco. Só que o nível de conhecimento das Escrituras é tão superficial que não conseguem distinguir se o que está sendo dito é verdadeiro ou não, se é bíblico ou não. Eu fico impressionado de ver como que hoje está tão escancarado. Está tão escancarado. Não precisa fazer teologia para saber identificar uma bobagem quando é dita em nome de Jesus. Hoje está tão escancarado. E o que me impressiona é que as pessoas veem aquilo e aplaudem e falam amém, porque é feito em nome de Jesus.
E Paulo está dizendo, eles não suportarão, eles não vão conseguir segurar, não vão suportar a sã doutrina. Eles não vão suportar a sã doutrina. Eles não vão suportar. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Timóteo fisicamente era doente, emocionalmente limitado. Mas a fé dele era sem fingimento. E Paulo está dizendo, tu, porém, obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se nós conseguimos entender isso, assimilarmos isso e praticarmos isso, e lermos as Escrituras não como Bíblia, não como um livro religioso, aí eu vou conseguir ouvir a pregação, e não vou ouvir a pregação, mas eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou conseguir. Aí eu não vou conseguir ouvir o cântico, eu vou conseguir ouvir a adoração. Aí o que eu estarei falando não é cântico, é adoração. Aí eu vou conseguir ouvir as Escrituras, eu sei quando Deus fala comigo. Não é aquela coisa fabricada, vou ver o que Deus está falando comigo aqui agora. Peraí, vamos ver. Meu Deus. É de uma ignorância. Podia relinchar após fazer um negócio desse. Você acha que Deus vai falar com você assim? De jeito nenhum. Deus é sério demais para fazer um negócio. Ele se leva a sério demais para fazer um negócio desse. Deus é fiel. Ele é fiel a quem? A Ele mesmo. Ele não é fiel a mim e a você. Primeiramente falando, Ele é fiel a Ele mesmo. Porque Ele não pode mentir. Eu jurei por mim mesmo, Ele fala. Por mim mesmo. Então Ele é fiel a Ele mesmo. Por ser fiel a Ele mesmo, Ele leva a sério isso aqui. Por isso que Jesus fez a oração que fez. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Paulo está dizendo, nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Aí querem diminuir as Escrituras, vão diminuindo, vão alargando a liturgia. Eu não tenho nada contra a liturgia animada, pula, dá pirueta, eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra. Por mim, eu nem sou de ficar dançando, pulando, porque não é que eu não gosto de proíba, mas eu não tenho nada contra. Mas eu fico observando que são outras coisas. Meu olhar está passando em outras coisas. Se canta 5 cantos, 10 cantos, tem a guitarra fazendo. Para mim não importa se o baterista bate lá e surra aquele negócio. Eu até prefiro, para não ficar aquele negócio meio que sonolento, meio que meia boca. Eu sou a favor de um culto animado e tal. Mas eu olho a outras coisas. É o nível de conhecimento, de prioridade que se dá às Escrituras. É outra coisa. E Paulo está dizendo, disciplinando com as Escrituras. É isso que você tem que fazer. É ler as Escrituras. Para que você saia dessa mesmice. Para que eu e você saiamos dessa mesmice. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É o que Paulo diz para Timóteo. Aí sim nós vamos ter quilate. O que vai nos diferenciar aos olhos de Deus, se somos de ouro, de prata, de madeira ou de barro, não é a quantidade de glórias que eu dou, o dízimo que eu dou, não é nada disso, mas é a minha interação e a minha interatividade com isso aqui. É isso aqui que vai definir meu grau de conhecimento, não intelectivo, mas conhecimento existencial disso aqui. É isso aqui. Eu não sei se é o Salmo 109. Eu vou citar, mas eu não sei se é. Eu sei o versículo, mas eu não sei o Salmo. Se eu não me engano, é o Salmo 109, que o salmista diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me
consola na minha angústia, é isso. Que a tua palavra me vivifica. É isso. Isso é maturidade. Oi? Alimento para a alma. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Viu como é que o capítulo 2 e o capítulo 3 é profundo de Paulo a Timóteo? Isso aqui é uma responsabilização que ele estava fazendo, uma responsabilidade que ele estava conferindo a Timóteo e indiretamente a nós também. Estava disciplinando o Timóteo? Sim, estava disciplinando Timóteo. Ele estava disciplinando Timóteo, ensinando a disciplina do Evangelho, ensinando Timóteo a coexistir no meio de uma geração pervertida. E qual é o antídoto para isso? O Evangelho, que é o poder de Deus, que é o que Paulo diz. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. É o poder de Deus. Ele é poder, gente. Poder. 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 Nada igual. Não. Vamos orar. Cristo Jesus, nós te damos graças pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te pedimos perdão por tanta negligência que temos com as Escrituras, por lê-la apenas quando vamos à igreja, quando apenas estudamos, mas que nós não temos aquele momento de intimidade, de devocional entre nós e as Escrituras, aquela atitude de piedade que é te glorificar lendo as Escrituras. E queremos ser abençoados por Ti. Queremos ser usados, cheios, bem-aventurados. Queremos ter testemunho para dar. Mas não queremos pagar o preço da leitura, da meditação. Nós não queremos ser como o Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que na Tua lei medita de dia e de noite, e aí será como árvore plantada junto às torrentes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O preço nós não queremos pagar, nós queremos apenas o bônus, mas o ônus não. Nos perdoe. Nos perdoe por aceitarmos essa condição de fraqueza espiritual, ó Deus, tendo consciência disso e não nos movermos para sermos melhores, para sermos de quilate do ouro e da prata. Utensílio útil de ouro nas tuas mãos. Nós te pedimos assim, em Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe e até na próxima quinta, se Deus assim quiser.